nome de Jesus. Livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Quem ouviu lá no grupo da igreja? Quem está no grupo da nossa igreja aí? Levanta a mão, vocês que estão no grupo. Quem ouviu o testemunho da irmã lá? Da cura, do milagre. Edifica a nossa fé, não edifica? Quem me enviou o testemunho foi a irmã Esther. Ela está aqui? Esther. Não está? Nós fomos edificados hoje com testemunho lá no grupo do poder de Deus. A filha estava fazendo hemodiálise, mas num culto como esse aqui, numa terça-feira, a mãe estava aqui clamando, e o Senhor fez um milagre. Até os médicos ficaram surpreendidos. Por quê? Porque Deus é Deus e o tempo dos milagres ainda não acabou. O tempo dos milagres ainda continua. Amém. Enquanto eu estou ministrando, você pode ser tocado, você pode ser curado. Enquanto eu estou ministrando, você pode ser liberto. Apenas abra o teu coração para o Senhor e diga a Jesus: Jesus, eu estou aqui. Faça a sua vontade em minha vida. Faça o teu querer na minha vida. Amém? Josué capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. A partir do verso 1. A minha versão é RC, tá, filho? Está escrito assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E você diz amém. O livro
livro de Josué é conhecido como o livro da conquista. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, desde quando o Senhor os tirou da terra da servidão, da escravidão, da terra do Egito. O Senhor livrou aquele povo das garras de Faraó. Aquele povo sofreu aproximadamente 400 anos, porque o povo de Israel ficou 430 anos dentro do Egito. Esse povo foi bem recebido. A Bíblia diz que quando Jacó, o patriarca, mais conhecido como Israel, entrou no Egito, ele entrou juntamente com a sua família em um número de 70 pessoas. Naquele período, o governador era José. José era aquele filho que os seus irmãos jogou na cisterna e que ele foi parar no Egito como escravo. Mas como Deus é especialista em reviravoltas, como Deus é especialista em mudar história, como Deus é especialista em realizar sonhos, o Senhor tinha uma promessa na vida daquele José. Foi necessário 13 anos de sofrimento, de angústia, foi necessário 13 anos de escravidão, de prisão, para que ele se tornasse alguém a qual o Senhor tinha chamado ele para ser. Ele, no período da dor, ele não tinha noção do que Deus tinha para a vida dele. No período das lágrimas, ele não tinha ideia do que Deus estava reservando para o futuro dele. Assim também acontece conosco. Quando nós estamos tristes, chorando, quando nós estamos angustiados, nós não temos muito a perspectiva daquilo que vai acontecer amanhã. Parece que tudo está nublado, parece que tudo está escuro, porque nós focamos na dor. Mas só que não é porque está tudo nublado para mim que Deus não está trabalhando. Não é porque eu estou focado na minha dor que Deus não está fazendo. Por quê? Porque enquanto José sofre, Deus já estava preparando a cadeira de governador para ele. Enquanto José chorava, Deus já estava preparando o segundo lugar mais importante da história para ele se assentar. Deixa eu liberar isso na tua vida, para quem acredita. Enquanto você está chorando, enquanto você está angustiado, enquanto você está passando por um período de dor, Deus já está trabalhando no seu amanhã. Deus já está trabalhando no seu futuro. O Senhor está mandando dizer para alguém aqui nessa noite: descansa o teu coração. Por quê? Porque do seu amanhã Deus já está cuidando. Do seu amanhã Deus já está provendo. Do seu amanhã Deus já está lá. Oh, aleluia! O povo de Israel, por causa de José, foi bem recepcionado, foram bem-vindos. O tempo passou, aquele povo foi se multiplicando, 430 anos depois, somava-se 1,5 milhão de judeus, dentro do Egito. A Bíblia diz que o faraó que era amigo de José morreu, veio outros faraó. E agora um faraó que nunca conheceu a Deus, nunca conheceu José e nunca conheceu Jacó, agora olha para aquela numerosa multidão dentro do Egito e diz: se esse povo se revoltar contra nós, eles vão armar uma guerra, nós vamos perder e eles vão ficar com o nosso território.
Então vamos escravizar eles, vamos oprimir eles, vamos maltratar eles. Sabe por quê? Porque tem gente que quando não sabe lidar com o seu crescimento, ele prefere te oprimir. Não, vou repetir. Tem gente que quando não sabe lidar com o seu crescimento, ele prefere te escravizar. Você precisa entender que não é todo mundo que vai suportar seu crescimento. Não é todo mundo que vai aplaudir seu crescimento. Não se iluda. Não se iluda. Nem todos vão dizer: olha, que bom que você está crescendo. Não. Faraó começa a oprimir, começa a maltratar. Mas a Bíblia diz no livro do Êxodo que quanto mais Faraó oprimia, mais aquele povo crescia. Quanto mais Faraó batia, mais aquele povo ia crescendo. Aleluia. Pastor, por que eles apanham, mas cresce? É porque tem uma promessa de Deus sobre a vida deles, que a condição que eles estavam de escravidão não definia o futuro deles. Deixa eu falar uma coisa para você: o momento difícil que você está vivendo não te define. A situação complicada que você está passando não te define. É só um momento, vai passar. Daqui a pouco é outra história. Daqui a pouco é outro capítulo na tua vida. Eu já estou profetizando. Eu estou profetizando. Daqui a pouco essa página triste vai virar. Oh, aleluia. Daqui a pouco essa página difícil vai virar. Eu estou vendo páginas virando aqui hoje. Eu estou vendo páginas virando. Não, você vai profetizar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: essa página difícil da tua vida vai virar. Diga: essa página de dor da tua vida vai virar. Diga: oh, aleluia. O povo de Israel, e eu já vou terminar a mensagem. O povo de Israel se multiplicou, cresceu. E aí Deus agora levanta o libertador, Moisés. E quando Moisés está na idade de 80 anos, o Senhor aparece a Moisés e diz assim: liberta meu povo. Moisés então, juntamente com seu irmão Arão, vai à presença de Faraó e diz a Faraó: liberta o povo, para que o povo adore o Senhor no deserto. Faraó disse: não. E a Bíblia diz que então Deus envia as pragas. As pragas eram o meio de Deus tratar o coração do Faraó. Pergunte por quê? Porque Faraó se achava um Deus. Se você estudar sobre este Faraó aqui, ele se achava uma divindade. Então sempre quando o ego do homem está muito grande, Deus ele começa a enviar praga. Sempre quando o ego do homem está muito grande, Deus começa, tum. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que a soberba procede à ruína. E nenhum soberbo vai ficar impune. Então Deus vai tratando com o Faraó. Toma. Até que Deus envia a última praga, a morte dos primogênitos. E agora Faraó diz: vai, sumam daqui. Eu já conheci o poder do Deus de vocês, vai embora daqui. E esse povo agora sai do Egito. Só que entre sair do Egito e chegar na terra que Deus prometeu, teve um espaço de 40 anos. Eu não sei qual é o tempo e qual é o espaço entre o lugar que Deus te tirou
até o cumprimento da promessa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: aguenta firme. Você pode olhar para essa pessoa que está perto de você e falar: aguenta firme. Porque quando eu olho daqui de cima, eu vejo não só pessoas, mas eu vejo promessas de Deus. Para cada pessoa há uma promessa de Deus. Só que entre o ponto, o lugar que Deus te chamou, até o cumprimento da promessa, tem um espaço. E talvez nesse espaço há um deserto. Atravessar um deserto nunca foi e nunca será fácil. Deserto fala de sequidão. Deserto fala de provação. Atravessar um deserto não é fácil. Só que quem prometeu, quem fez a promessa de uma terra prometida, está atravessando com eles. Ah, não. Eu estou dizendo que quem fez a promessa está atravessando com eles. Eu vou liberar isso aqui na sua vida. Eu vou liberar. O deserto pode estar castigante na tua vida, mas tem um Deus que está passando com você nesse deserto. Tem um Deus que está te acompanhando. Aleluia. Pastor, prova para mim na Bíblia que Deus estava atravessando com eles. Eu provo. A Bíblia diz que durante o dia, naquele sol tão castigante, Deus era como uma nuvem sobre o povo, uma nuvem sobre aquela multidão, uma nuvem que não deixava os raios solares machucar a pele daquele povo, porque Deus sabia que no deserto eles não suportariam. Então Deus era uma nuvem, e durante a noite, naquele frio intenso do deserto, a Bíblia diz que Deus era como uma coluna de fogo, que não deixava o frio maltratar aquele povo. Eu estou dizendo para você uma coisa: o mesmo Deus que te fez a promessa, que permitiu o deserto, é o Deus que vai cuidar de você no deserto. É o Deus que vai cuidar. Presta atenção. Eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Daqui a pouco eles sentiram sede, não tinha água. Aí Deus teve que transformar as águas de Mara, que era amarga, em águas doces. Houve momentos em que eles sentiram fome. Deus mandava maná. Foram 40 anos difíceis. Aí a Bíblia diz que quando eles estão tão próximos ali da terra prometida, que já eles conseguem já avistá-la de longe. A Bíblia diz que Deus convida Moisés para subir o Monte Nebo. E Deus fala: sobe o monte, Moisés. Moisés já é um senhor de 100 e poucos anos. Eu imagino Moisés subindo aquele monte com tanta dificuldade. Quando ele chega lá em cima do Monte Nebo, Deus fala para Moisés: Moisés, você está vendo a terra? Senhor, a vista daqui é privilegiada. Que terra maravilhosa. Mesmo em meio a um deserto, como que é verde as plantações. E quem já foi em Israel sabe do que eu estou falando. Tem alguém aqui que já foi em Israel? Quando você está atravessando ali o deserto da Judeia, naquela autoestrada, seguindo ali ao lado do Mar Morto, você olha aqui
e você vê tudo verde, plantações e plantações no meio de um deserto. Você vê aqueles pés de tamareiras, produzindo tamareiras. E quando eu estava em Jericó, a minha guia falou assim: pastor, come essa tamareira daqui do deserto. Come, pastor, porque quando o senhor comer, o senhor vai entender por que Deus disse que essa terra mana leite e mel. Pensa numa tamareira carnuda. Quando eu mastiguei, foi como um mel. Ela falou: agora entendeu porque a promessa era a terra que mana leite e mel? Porque aqui a terra é fértil. Então nunca vai ser sobre o lugar, mas vai ser sobre a promessa que está naquele lugar. É por isso que não tem como você ser abençoado numa terra que você amaldiçoa. Não tem como você ser abençoado numa geografia que você vive amaldiçoando ela. Presta atenção. Moisés olhou e falou assim: como é lindo essa terra, Senhor. Aí Deus falou assim para ele: verás com os teus olhos, mas não entrará. Senhor, mas foram 40 anos. E você vai ler isso lá em Deuteronômio, ele falando com Deus: Senhor, mas eu fui fiel até aqui. E Deus falou assim: não, Moisés, naquele dia que eu mandei você falar com a rocha, você bateu nela, você me desobedeceu. Por causa daquela atitude sua, aquele seu descontrole emocional, não entrará. É por isso que tem uma mensagem que eu prego: cuidado para sua raiva não tirar sua bênção. Porque a Bíblia diz que quando Deus falou para Moisés: fala com a rocha, ele vai lá, pega o cajado e bate na rocha com tudo, 2 vezes. A Bíblia diz que saiu água, mas se ele tivesse falado com a rocha, também ia sair água. Pastor, então o resultado foi o mesmo. O resultado foi o mesmo, mas a atitude. Deus honrou, saiu água. Deus honrou, saiu água. Mas a forma como ele conduziu a situação não foi do jeito que Deus pediu. Deixa eu falar uma coisa aqui: não se iluda com alguns resultados, porque Deus não está olhando para o resultado, Ele está olhando para a forma como você está se conduzindo diante dEle. Presta atenção. Pastor, então Deus foi injusto com Moisés? Não, Deus não foi injusto, não. Na verdade, ele não entrou fisicamente ali naquela terra, porque a Bíblia diz que quando Deus falou: vai olhar, mas não vai entrar, a Bíblia diz que Deus tirou a vida de Moisés naquela hora. Moisés morreu, nunca mais desceu dali. Só que quando nós lemos o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus chama os discípulos para o monte da transfiguração. E de repente, na transfiguração, em cima do monte, o rosto de Jesus começa a brilhar. Os discípulos ficam impactados. E daqui a pouco aparece Moisés e Elias. E eles vêm falar com Jesus. Peraí. Moisés não entrou naquele dia lá, porque ele morreu lá no Monte Nebo. Mas em espírito, no monte da transfiguração, ele entrou para falar com Jesus Cristo. Aonde? Na terra que Deus prometeu. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas isso é uma mensagem para outro dia. Presta atenção.
Diga comigo assim: Moisés morreu. O grande líder Moshe morreu. O povo agora começa a chorar lá embaixo porque Moisés não volta. Só que Moisés preparou alguém. Diga comigo: Josué. Durante todo o trajeto do deserto, Moisés foi preparando Josué. Um dia você vai ficar no meu lugar. Um dia você vai ser meu sucessor. Só que agora Josué está tão triste, está tão desanimado, que eles estão ali olhando para a terra prometida. Só que o líder Josué não tem motivação. A pior coisa é quando nos falta motivação para fazer as coisas. Eu não sei se você já acordou desmotivado. Já acordou desmotivado? Quem já acordou desmotivado aqui? Ou será que isso acontece comigo? Quem já acordou desmotivado aí? Não é horrível? Você começa a buscar formas de buscar inspiração. Josué estava assim, sem motivação nenhuma. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta ter uma promessa, não adianta contemplar a promessa se você não está motivado para tomar posse da promessa. Não, eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir. Não adianta você saber que tem uma promessa, você contemplar a promessa, se em você não há motivações para avançar. Não adianta nada eu subir aqui nesse altar, profetizar que o seu segundo semestre será extraordinário, e você olha para mim e diz assim: então tá bom. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: depois desse culto, vai, fala, vai. Depois desse culto, não vai ter desculpa. Você já percebeu que muitas das vezes nos falta motivação porque nós estamos olhando mais para as nossas limitações? Sempre quando há algo que nos limita, a gente olha para aquilo e nós focamos naquilo, e aquilo nos paralisa. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nada vai te paralisar. Fazem 4 anos que eu frequento um ambiente oncológico. Fazem 4 anos que eu acompanho minha esposa, consulta, exames, quimioterapia, aplicação de bloqueadores, radioterapia. Deixa eu falar uma coisa para você. Como que eu amadureci em 4 anos? Pensa numa faculdade da vida. Você olha para aquelas pessoas e não tem idade, tá? É adolescente, é jovem, pessoa de meia idade, é idoso. Por quê, pastor? Porque o câncer não escolhe idade. O câncer não tem preconceito. Ele não escolhe a raça e nem a cor. Aí você olha para aquelas pessoas ali, numa máquina, tomando quimioterapia, e como faz 4 anos, eu fico muitas das vezes lendo qual é a medicação que está nas bolsas das pessoas. E eu pesquiso para saber que químio que é aquela lá. Aí às vezes eu vejo pessoas tomando medicações fortíssimas, e você vê a pessoa sorrindo, você vê a pessoa saindo dali motivado, cheio de planos, falando para as enfermeiras: eu vou fazer isso, eu vou viajar para tal lugar, eu vou fazer isso e aquilo. Aí você olha para pessoas saudáveis, que não tem motivação nenhuma.
falta inspiração para viver o básico. Quantas pessoas, e eu vou repetir isso aqui, está faltando inspiração para você viver o básico. E quando nós estamos assim, como que isso contamina os que estão perto da gente? Porque daqui a pouco, aqueles que estão do nosso lado começam a ficar desmotivados também. Josué é um líder, só que o desânimo dele está refletindo aonde? No povo. Está todo mundo olhando para ele, esperando uma reação dele. Ele é o líder. Se meu líder não reage, o que eu vou fazer? Ei, deixa eu falar para você, talvez lá na sua casa você é um líder. Tem pessoas no meio da sua família que olham para você e se inspiram em você. Só que quando você está desanimado, todo mundo desanima também. Quando você está fraco, você começa a enfraquecer as pessoas que estão em volta de você. Josué estava assim. Então Deus agora fala com ele. E a Bíblia diz que depois da morte de Moisés, falou o Senhor a Josué. Falou o Senhor a? Quem é que está falando? Quem é que está falando? O Senhor fala com Josué. E o que me chama a atenção, e falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Isso aqui é uma ministração, se prepara que eu vou pregar qualquer domingo desse, tá? Eu vou pregar o servo de Moisés. Se prepare, porque vai ser uma paulada. O servo de... Você percebeu? Que Deus, quando vai falar com ele, é um filho de Num, mas é o servo de Moisés. O que Deus está falando? O que Deus está mostrando? O que Deus está revelando? Deus está revelando. Eu estou falando com alguém que tem um referencial. Eu estou falando com alguém que se submeteu a uma liderança de alguém. Eu estou falando com alguém que foi leal à liderança de Moisés. Por quê? Porque quem não se submete a liderança nenhuma também nunca vai chegar em lugar nenhum. Presta atenção. E o que o Senhor falou com Josué? Meu servo Moisés é... Moisés estava morto, você não. Meu servo Moisés é... morto, morreu. Levanta-te, pois, agora. Deus está falando assim, quem morreu foi Moisés, Josué. Quem morreu foi Moisés, Josué. Levanta-te, pois, agora. O tema dessa mensagem hoje é: você está vivo? Você está vivo? Então reage. Não. Olha para essa pessoa, você está vivo? Pergunta aí. Pergunta, você está vivo? Agora diga, então reaja. Josué, eu entendo que você está vivendo um dia ruim. Eu compreendo que você está triste. Eu entendo que você está passando. Mas você precisa reagir. Eu sei que você não está nos seus melhores dias. Mas você não pode ficar aí deitado. Você não pode ficar aí prostrado. Não, Josué. Há uma promessa para que vocês tomem posse dela. Eu tenho algo poderoso para entregar para vocês. A promessa que está diante dos seus olhos, eu prometi há muito tempo para o patriarca Abraão. Ei, Josué, você não pode ficar aí só olhando para a promessa, mas não reagindo. Não adianta nada você ficar aí sentado
deitado, chorando. Não, não, não. Eu sei que você está triste, eu sei que você está de luto, mas você está vivo. Então se levanta, Josué, se levanta depois agora, passa este Jordão. Deus está dizendo: levanta. E o levanta de Deus foi: levanta-te, pois agora. Diga comigo, agora. Diga comigo, agora. Não, Josué, não é amanhã. Não, não é semana que vem. É agora. Você precisa entender que Deus, quando Ele fala com você, Ele não quer que você reaja àquilo que Ele está falando com você o ano que vem. Ele quer que você reaja agora. Você precisa começar a usar a sua fé agora. Como que Deus se comunica conosco? Como que Deus se comunica com a gente? Hã? Quem falou na palavra aí? Levanta a mão quem falou na palavra. É aqui que Deus se comunica comigo e com você. É na palavra. Quantas palavras você já recebeu? Quantas ministração você já recebeu? Quantas pregação você já ouviu? Tem pessoas que faz 20 anos que está na igreja. Não, tem gente que já virou teólogo. Tem gente que já conhece todos os livros da Bíblia. Mas quando você olha para a vida da pessoa, a vida dele não corresponde com aquilo que ele recebeu na palavra. Quantas pessoas que estão estagnados na fé? Quantas pessoas que estão parados, travados? A questão não é o quanto você conhece, mas é o quanto você reage àquilo que você está recebendo. Ah, não, gente. Deus está te convidando hoje para reagir. Você só vai ter um segundo semestre extraordinário se você reagir. Deus está te convidando a reagir em fé. Aleluia. Você vai reagir em fé. E o que é fé, pastor? Eu vou explicar rapidinho. Fé é você crer sem ver. O que é fé, pastor? É eu colocar o pé e crer que Deus vai colocar o chão. Isso é fé. Isso que é fé. É eu começar a viver como se eu já tivesse recebido o milagre. Deus hoje está convidando você a começar a viver como se você já tivesse recebido. Por quê, pastor? Porque se você começar a viver como se já tivesse recebido, Deus vai começar a trazer existência aquilo que não existe. Gente, Deus vai começar a trazer existência aquilo que não existe. Mas você não pode ficar sentado aí me olhando com esse olho de peixe morto e dizendo: ai, tá bom, tá bom. Ai, mas meu pai falou que eu nunca vou ser ninguém. A minha mãe falou que eu sempre vou ser um coitadinho. Ai, então você acredita mais nas palavras que te coloca para baixo do que na palavra de Deus que te levanta? Mas foi meu pai que falou. Deixa eu te falar uma coisa. Seu pai falou isso para você: respeita ele e honra ele. Mas não acredite no que ele disse. Mas é meu pai. É minha mãe. Amor só de mãe. Deixa eu falar para você.
O amor maior é de Deus. Amo a minha mãe, deve estar assistindo, um beijo. Eu amo a minha mãe. Sou filho único da dona Elisa Pereira de Barros. Amo ela. Ô mãe, com todo respeito, eu vou falar aqui um negócio aqui. Não precisa me ligar que depois eu te ligo. Olha pra cá. Ela tá lá no Paraná, ela mora no Paraná, tá me assistindo. Presta atenção, uma vez eu lembro que eu era casado de novo. E eu fui morar com a minha mãe. Irmão, pensa na prova. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu morei com a minha mãe 8 meses, depois eu morei com a avó da minha esposa 8 meses. Pensa na prova, dos dois lados. Não, e na avó da minha esposa, era avó e mãe. Não, a Kelly levantava, já tinha leite com Toddy, já. Cara, pelo amor de Deus, olha pra cá. Amo a minha mãe e meu pai, são duas figuras assim. Tem gente que chama meu pai de gigante aí quando ele vem aqui. Quem já viu o tamanho do meu pai? Quem já viu? Isso, não vou revelar o tamanho dele, que aí você fica com curiosidade. Olha pra cá. Mas aí, eu tava morando com a minha mãe, era casado de novo. E pensa num sonhador. Eu sempre sonhei que eu seria pregador da palavra. Eu sempre sonhei que um dia eu estaria falando com multidões. Eu sempre sonhei que um dia eu estaria viajando, voando de avião para cima e para baixo. Presta atenção. Aí eu lembro que uma madrugada, eu tinha o costume de orar nas madrugadas. E aí eu sentava na mesa para ler a Bíblia. E eu lembro que teve um dia, eu estava lá lendo a Bíblia. Minha mãe acordou. Ela veio e falou assim: para com isso. Vai lá deitar do lado da tua esposa. Pelo amor de Deus. Você está pensando o quê? Tem que trabalhar. Então para com isso. Senão daqui a pouco você perde o casamento. Olhei para minha mãe assim. Eu te respeito, mãe. Só que naquele dia eu não deixei as palavras dela me parar. Amo ela, mas naquilo que eu acredito, e de lá para cá, pastor, são 16 anos pregando a palavra. Já viajei para tudo que é lugar desse Brasil que você imaginar. Deus já cumpriu promessas de me levar para Israel. Fui parar até na Europa lá. Perdi as contas de quantos municípios eu já preguei nesse Brasil. De quantas vezes eu voei de avião. Já virou costume já é costume. E um detalhe, nunca me faltou nada. Quem está entendendo isso aqui? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque sempre ofertaram no meu ministério. Sempre me honraram. Pastor, como assim? Eu lembro quando eu estava viajando para cima e para baixo, e eu tinha uns cortes Zetec. Tinha um Zé Pilintra no tanque daquele carro lá. Só o sangue de Jesus, irmão. Pensa num carro que bebia. Pensa numa miséria, irmão, daquele carro. Aí meu pai falou assim: tem que vender esse carro aí. Aí meu pai foi lá e me abençoou. Lembra disso, amor? Com Corsa Classic 2005. Falou: ó, pra você pregar a palavra, pra você ir. Porque chegou uma hora que meus pais começaram a acreditar no meu ministério. Chegou uma hora que eles começaram a ver que realmente era aquilo mesmo. Aleluia. Por quê? Porque nunca me faltou motivação para subir num altar. Nem quando eu estava limpando os vômitos da minha esposa. Presta atenção. Quando as pessoas veem você motivado, elas começam a ficar motivadas também.
Quando as pessoas veem que você está acreditando, elas começam a acreditar também. Vamos embora. Oh, aleluia. Então presta atenção, presta atenção. A família da minha esposa me via nesse negócio de pregar, achava que eu seria mais um vagabundo. Até a minha sogra já me criticou. E não foi ninguém que falou não, foi Deus que me revelou. Cheguei lá na casa da avó da minha esposa e falei assim: vem cá, vem cá, vem cá. Fala pra mim aqui, o que a Rita falou de mim? Que dia? Tal dia. Esqueceu que tem profeta aqui? Vai. Você lembra desse dia, amor? Então presta atenção. Por que eu estou dividindo essas experiências com vocês? Para você entender que você só vai chegar em algum lugar se você começar a acreditar agora. Não, eu não sei no que você precisa acreditar. Não, eu tô falando com pessoas aqui que é empreendedor, microempreendedor, empresário. Eu estou falando com pessoas aqui que tem pessoas que dependem de você. Olha para essa pessoa e faz: e aí? E aí? Não, mas faz assim, ó, faz assim. E aí? E aí? Deus está dizendo: levanta, passa o Jordão. Vai, Josué. Aleluia. Josué começa a se levantar e Deus continua: esforça-te, tenha bom ânimo, aonde você pisar a planta do teu pé eu vou te dar. Aleluia. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Eu não te deixarei, nem te desampararei, eu serei contigo. Aleluia. Se Josué falasse: Deus, quais são as garantias? A maior garantia é que eu estarei com você. Aleluia. A maior garantia é que eu estou caminhando com você. A maior... Não, vem cá, filho, vem cá. A maior garantia... Deus, qual é a garantia? Fala com mais fé. Deus, qual é a garantia? Olha, Deus, eu pego na sua mão, essa é a garantia. Vamos, eu sou a sua garantia. Sou eu que te conduzo, sou eu que te levo. Aleluia. Se eu fosse você, eu pegava na mão da amiga. Se eu fosse você, a amiga não te trouxe aqui, pega na mão dela. Pega na mão dessa pessoa que você ama, que está do teu lado, e diga: a maior garantia é Deus fazer isso aqui com você. Vai. A maior garantia é Deus fazer isso aqui com você. Deus está pegando na sua mão. Deus está te conduzindo. Deus está dizendo para alguém que você não passa sozinho. Não passa. Eu sou contigo. Só tem um detalhe, Josué: não aparta da tua boca o livro dessa lei. Faça tudo quanto está escrito, e eu farei prosperar o teu caminho. Deus está dizendo: se você fizer tudo que está escrito, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aí a Bíblia diz que Josué chamou o povo, falou assim: vem cá, povo, vem cá. Está vendo a terra prometida? Estamos vendo. Nós vamos atravessar o Jordão agora. Nós vai agora ir para essa terra. Aí a Bíblia diz que o povo respondeu. É só continuar o texto aí, filho. O povo respondeu para Josué: assim como fomos com Moisés, assim seremos contigo. Enquanto Deus estiver com você,
nós estaremos com você também. Oh, aleluia! Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo. Se Deus está com você, Josué, quem somos nós para não estar com você? O que é isso aqui? É lealdade. A lealdade de um povo faz com que muralhas caiam por terra. Aí a Bíblia diz que o povo falou assim: como que vai ser, Josué? Como que vai ser? Aí ele falou assim: pega a arca da aliança. Eu vou terminar agora. Pega a arca da aliança. Se já querer se posicionar, só mantenha o fundo aí, tá, filho? Pega a arca da aliança, Aron HaKodesh, a arca do Senhor, a arca da aliança. O que aquela arca representava? Quem sabe aqui? A presença de... Para quem não sabe, a arca da aliança era o coração do tabernáculo, porque ela ficava dentro do santíssimo lugar. Aleluia. Deus falou assim: Josué, pega a arca da aliança, coloca nos ombros dos sacerdotes. Aí a Bíblia diz que os sacerdotes pegaram a arca da aliança. Ela era feita da madeira da acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e por cima tinha uma tampa chamada de propiciatório, com 2 querubins colados, olhando para a tampa do propiciatório, feito de ouro. Presta atenção. E é um detalhe: feito de ouro por dentro e por fora. Por quê? Porque Deus nunca Deus gostou de miséria. Eu vou deixar isso bem claro, e não se ofenda com o que eu estou te falando. Porque se você se ofender com o que eu estou te falando, você está deixando de acreditar no que está escrito, e você tem uma mente medíocre. Tudo no tabernáculo era de ouro, de bronze, de prata, era púrpura. Quem está entendendo isso aqui? Então, quando você tem uma mente de filho de Deus, você começa a pensar com a mente do Pai. Hoje você pode não estar andando no melhor carro, hoje você pode não estar morando na melhor casa, mas você tem que ter expectativa de que você serve um Deus que pode te abençoar, que pode abrir porta, que pode te colocar em funções importantes. Ah não, se eu fosse você olhar para a cara dessa pessoa, não ababolar todo o olho e falar: você acredita nisso? Olha para mim. Aleluia. Pega a arca. A arca representa o quê? Não, mais forte, mais forte. O diabo está lá do lado de fora batendo a cabeça na calçada. Fala mais forte. A arca representa o quê? Aí Josué falou assim: os sacerdotes vai na frente levando a arca. Ninguém da multidão pode passar à frente da arca. Entendeu, né? Ninguém pode passar à frente da presença. Coloca a presença de Deus na frente. Aí a Bíblia diz que eles foram levando. Aleluia, eu estou sentindo a graça. Ai, se eu tivesse uma arca aqui para me carregar. Olha para cá. Carrega a presença de Deus. Aí eles estão levando a presença de Deus. Diga amém. Vem cá, filho. Vem me ajudar aqui. Você vai ser um dos sacerdotes levando a presença, tá, filho? Ok? É só me imitar. Vai. Isso. Mas você está segurando do outro lado, é desse lado aqui, que é a arca daqui. Olha para cá. Eles estavam levando a arca. E o que ela representa? Presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. E aonde que a presença de Deus está? Na arca. A arca na frente. Na frente. Aonde que a presença de Deus tem que ir? Na frente. Se a presença de Deus estiver na frente, vai dar certo. Eles foram levando, vai. Eles foram levando. Foram levando. O Jordão está ali, ó. Época de cheia. O povo precisa atravessar. Mas a Bíblia diz que quando os pés do sacerdote tocam na água, como eles estão carregando a presença, a Bíblia diz no livro de Josué que as águas do Jordão parou na hora. Na
Bíblia, eu acredito até na capa, se está escrito que o Jordão parou, então parou. Por quê? Porque o Jordão era um obstáculo, mas quando a presença de Deus chegou ali, aquilo que era obstáculo deixou de ser obstáculo. Quando a presença de Deus chega, aquilo que é obstáculo deixa de ser obstáculo. Ora, Deus está tirando o obstáculo. Deus está tirando o obstáculo. Eu estou vendo Deus tirando os obstáculos que estão na sua frente. Eu estou vendo Deus tirando os obstáculos que estão no seu casamento. Eu estou vendo Deus tirando os obstáculos. Deus está tirando os obstáculos hoje. Será que tem alguém recebendo isso? Será que tem alguém recebendo isso? Isso é a maior revelação hoje para a sua vida. Deus está tirando os obstáculos, aquilo que está impedindo você de chegar na promessa. Eu vou fazer uma pergunta: quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus para a família? Quem tem promessa de Deus para o casamento? Quem tem promessa de Deus para o trabalho? Para os filhos? Talvez existe um obstáculo aí. E talvez esse obstáculo foi o motivo de você ter vindo no culto hoje. Mas aquilo que está sendo um obstáculo, Deus vai tirar. Oh, eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu quero chamar os pastores, os meus pastores aqui, meus pastores ungidos de Deus.